Como que o Game Pass é importante pro Brasil, era a única opção dos brasileiros, sabe? Agora os brasileiros vão ter que literalmente recorrer à pirataria, porque R$120 por mês, cara, isso é quase 10% do salário mínimo, proibindo que jogos acessíveis para crianças e adolescentes vendam loot boxes. Como que vai funcionar e como que vai ser essa proibição? Eu acho que a Blizzard não tem coragem de dar esse passo por conta dos novos jogadores e porque eles veem que muitos jogadores ficam presos na QP ali e acabam dificultando a experiência de jogo deles. Estamos começando um novo quadro aqui no canal, onde eu vou fazer um podcast com vocês, então sejam muito bem-vindos, abra a sua ranqueada, deixa aqui a tela minimizada, você não precisa ficar assistindo esse vídeo o tempo inteiro, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre alguns assuntos, alguns temas, e a gente vai ser um bate-papo. Um podcast tem uma dinâmica um pouquinho mais diferente do que um vídeo, então o objetivo aqui não é te prender até o final, mas sim categorizar aqui os conteúdos com base no seu interesse. Então eu vou deixar tudo organizado aqui para se você quiser pular algum assunto que não te interessa, você pode ir direto para o que te interessa e você pode ouvir o episódio e deixar tocando enquanto você faz a sua ranqueada. Vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pra algum lugar aí enquanto você tá em trânsito. É ótimo pra gente trocar uma ideia e ficar mais próximo. Sejam muito bem-vindos, porque está começando o primeiro GuziCast, o seu podcast voltado para quem gosta de Overwatch. Vamos começar falando sobre os temas que nós iremos abordar aqui no podcast de hoje. Nós vamos falar sobre o aumento do preço do Game Pass, porque eu atrasei esse episódio para trazer esse assunto um pouquinho mais detalhado, porque isso foi um baque. Acho que todo brasileiro aí deve estar sentindo essa facada que a Microsoft deu em todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o in-trade no Overwatch. Foi um tema um pouquinho velho, mas eu acho que ele continua sendo atual, porque as discussões que eles geram é importante para nossa comunidade, para a gente poder entender como que os jogadores poderiam lutar contra isso e principalmente, né, o que a Blizzard pode fazer para resolver esse problema. A gente vai trocar uma ideia sobre isso no episódio também. Além disso, a gente vai falar sobre as expectativas para a 19ª temporada, porque sim, a 18ª temporada está chegando no final. Se você estiver assistindo esse episódio no lançamento, deve faltar um pouquinho mais do que uma semana para a temporada terminar, então chegou a hora da gente fazer as nossas especulações, porque a Blizzard ainda não falou muita coisa sobre a 19ª temporada, então a gente vai reunir aqui todas as informações que a gente já tem sobre a 19ª temporada para vocês se preparar e correr para completar o passe de batalha. E no finalzinho do podcast a gente vai debater sobre dois assuntos extremamente importantes, que são assuntos relacionados às skins de Overwatch e à lore do jogo. Sobre as skins, a gente vai falar um pouquinho sobre um concurso que tá rolando lá na China pra gente poder entender e como isso pode afetar o jogo, e também pra gente dar uma olhadinha em algumas das skins mais importantes, porque tá rolando um concurso, eu vou falar mais sobre isso, e eu vou falar também, vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho sobre os problemas das skins e os personagens. Vou falar sobre Kiriko, vou falar sobre Juno, vou falar sobre o Yan, então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E antes de finalizar o podcast falando sobre a lore, a gente vai passar rapidinho pelas regras novas do Brasil, sobre loot box e tudo mais. Então, o podcast de hoje, ele tá repleto de conteúdo. Eu espero que você goste desse novo formato, desse bate-papo, dessa dinâmica um pouquinho mais tranquila para você ouvir e conversar comigo. Então, antes da gente entrar nos assuntos, uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que na verdade não temos patrocinadores. O patrocinador desse vídeo é você. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixado o seu like, se inscrever aqui no canal e, mais importante, se você quer mais conteúdos como esse, dá uma olhadinha na descrição se você quer apoiar o canal, se você quer apoiar, quer ser um patrocinador oficial. Vou colocar alguns links na descrição que você pode aí patrocinar diretamente esse projeto e permitir que esse projeto continue. A minha ideia é que, se ele for autossustentável o suficiente, eu vou começar a colocar ele também no Spotify, para facilitar vocês aí que estiverem ouvindo, talvez no trabalho, baixar ele, não precisar ficar usando dados do YouTube ou tudo mais. Então, se a gente chegar numa meta ali saudável, que ele consiga se manter, eu vou colocar no Spotify. Eu não coloco ainda porque a única fonte de renda que eu tenho é no YouTube e na Twitch, então, mas fica o aviso que eu tenho planos de colocar ele no Spotify se a gente conseguir ali ser autossustentável para fazer isso. No dia 1º de outubro, a Microsoft dobrou o preço do Game Pass do nada, sem avisar os usuários com antecedência. Não é uma coisa que vai mudar daqui a um ano, não é uma programação que vai acontecer daqui a alguns meses, é literalmente a partir de agora. Então, se você tem uma assinatura do seu Game Pass, mês que vem, na hora da sua renovação, você vai pagar literalmente o dobro para você continuar com esses serviços. Vou falar os novos valores e vou falar os valores anteriores para vocês poderem comparar. Antigamente, o plano essencial costumava cobrar R$35
e agora tá cobrando R$43. O plano Premium, que antes custava R$45, agora tá custando R$60. E o que deu o baque pra todo mundo, que foi o plano Ultimate. Antes ele custava R$60 e agora ele tá custando R$120. O de PC foi o que menos sofreu nesse processo todo, porque o de PC ele foi de 35 para 70, ainda assim é um preço muito alto, mas ele tá no preço do Ultimate anterior e ele tem praticamente as mesmas vantagens do Ultimate. Então, você perdeu aqueles planos mais simples onde você não tinha nuvem. Para piorar toda essa situação, além disso, você também recebeu um downgrade. Se você não assina o Ultimate, que é R$120 agora, você não vai ter os jogos no dia 1 do Microsoft do Game Pass, então você vai precisar esperar aí um tempo para conseguir ter acesso aos jogos novos que chegarem. Então, além de aumentar o preço, você ainda perdeu a vantagem que você tinha do Game Pass de jogar os jogos no dia 1. Além disso, outra coisa que tá acontecendo também com essa mudança é que você não tem uma opção mais básica, porque agora a opção mais básica já tem acesso à nuvem. Então, se a nuvem não é uma coisa que te interessa, você não consegue fugir disso. Você vai ter que comprar ali o valor que tem a nuvem inclusiva, porque a nuvem finalmente foi anunciada, né? Antigamente estava no beta, então ele só estava para testes ali no Game Pass Ultimate. Agora todos os serviços do Game Pass, se você tem ali os seus jogos vão rodar na nuvem. Então, eu não sei qual era a estratégia da Microsoft na minha visão. De verdade, eu acho que isso aí foi um tiro no pé monstruoso, porque se você olhar pra trás e ver como que o Game Pass é importante pro Brasil, era a única opção dos brasileiros, sabe? Agora os brasileiros vão ter que literalmente recorrer à pirataria, porque R$120 por mês, cara, isso é quase 10% do salário mínimo. De muitas pessoas, isso é 10% do salário mínimo, por conta dos descontos, dependendo de onde você trabalha. Então, 10% do seu valor você pagar mensalmente uma mensalidade para você ter acesso a jogos, eu acho extremamente absurdo. Você pode chegar pra mim e falar, pô, Gustavo, mas o essencial é R$43, mas o essencial não vai ter metade dos jogos que o Ultimate tem. Então você vai ter ali uma limitação monstruosa, você vai pagar R$43 e a biblioteca que vai estar disponível pra você não é a biblioteca de lançamento, não são jogos AAA, com certeza eles não vão colocar os principais jogos nessa biblioteca do mais básico. O PC ainda assim é uma opção, porque você tem como pagar R$60 e é mais barato do que um jogo, você pode manter essa assinatura pra você ter acesso ali ao Game Pass. Mas quem joga no console? Agora a Microsoft tá cara, o PlayStation tá caro, a Nintendo se tornou a opção mais barata de assinatura com o Nintendo Online, que é extremamente absurdo você olhar pra isso. Você não consegue jogar os jogos da Nintendo porque os jogos da Nintendo é R$500. Então assim, pra nós brasileiros isso vai afetar diretamente como o brasileiro interage com os jogos a partir de agora, porque se você voltar no passado aí, eu tenho um canal de cortes, eu tenho as lives do canal, eu sempre recomendava o Game Pass, porque na minha visão ele era realmente uma coisa que valia a pena você assinar. Você pagava na época R$35 no PC pra você ter acesso a uma biblioteca monstruosa de jogos, pra você ter benefícios dentro dos jogos de serviço como Overwatch, LoL, Valorant, eu acho que também tem, Warzone. Então valia a pena você gastar esse valor. Agora, os benefícios que você tem atualmente com o Game Pass não justifica você pagar esse valor todo. Talvez no Ultimate valha a pena se você assinar aí o Ubisoft Classic, se você assinar o EA Play, se você assina o Fortnite Crew. Mas assim, se você assina esses 3 serviços, pegar esse usuário que assina isso tudo, é uma parcela muito pequena dos usuários que realmente assinam o Game Pass. Então não são todos os usuários de Game Pass que jogam Fortnite, por exemplo. Não são todos os usuários de Game Pass que se interessam pelos jogos da Ubisoft. Não são todos os usuários de Game Pass que se interessam pelos jogos da EA. Obviamente que vai ter gente que vai se interessar e tudo mais, mas é aquilo. Se você quiser jogar um jogo de história ou um jogo específico dessas assinaturas, você assina aquela assinatura durante 1-2 meses para você ter acesso àquele jogo e depois você cancela. Não justifica você ter ali a assinatura mensal sempre ativa desses estúdios. Só quando você quiser alguma coisa específica deles ou caso você seja um fanboy e você goste realmente desses estúdios. Então, na minha visão a longo prazo, isso aí vai incentivar demais a pirataria aqui no Brasil. A gente vai voltar aí a ter a pirataria sendo uma das primeiras e únicas opções de muitos brasileiros por conta desse aumento de preços. E eu não acho que a Microsoft vai voltar atrás sobre isso, porque para vocês verem, não sei se vocês ficaram sabendo, mas se vocês tentarem acessar a loja da Xbox durante esse anúncio,
a loja caiu, porque na minha visão, eles tiraram a loja do ar, não é que tiraram a loja, né? Caiu por conta de muito acesso, porque muita gente com certeza tá cancelando o serviço. Então, imagina a enxurrada de usuários que entraram no site para fazer o cancelamento. Isso deve ter sobrecarregado os servidores e eles acabaram perdendo ali o acesso. Mesmo com essa enxurrada, se a Microsoft perder metade dos assinantes, ela continua com o lucro igual que ela tem hoje. Então, é uma coisa que, se você tem um Xbox, se você já tem um console, você não tem muito pra onde fugir. Você vai ter que vender o seu console, você vai ter que abrir mão da sua biblioteca que você já comprou. Então, você tá literalmente refém desse serviço. Pelo menos no essencial você vai ter que assinar para você ou jogar online, ou você ter acesso ali aos seus jogos, ou você pelo menos ter alguma coisa, mesmo que depois de um ano. O que eu recomendo para vocês que estão no PC, porque o PC tem muita variante, sabe? O console não vai ter tanta variedade, variedade quanto o PC, porque o PC você consegue comprar jogos com promoções muito boas, você tem concorrências extremamente acessíveis como Steam, Epic, GOG, Nuvem. Inclusive, se você usar o meu link aqui debaixo da Nuvem, você ajuda e apoia o canal. Fica aqui a chamada que a Nuvem tem, é um serviço muito bom para quem compra jogos no PC, porque você consegue descontos que as lojas de Epic, da Steam não conseguem te dar, porque a Nuvem compra em alto volume, então ela consegue proporcionar esses descontos para os usuários. Então fica aqui o link, a chamada do link aqui na descrição. Mas você tem alternativa no PC. No console, você só tem a loja do console, não tem o que fazer. Você tá preso àquele ecossistema. Então, a empresa pode meio que fazer o que ela quiser com você. E hoje em dia, se não me engano, não tem mais como você comprar Xbox aqui no Brasil, né? Então, o que tá acontecendo com a indústria brasileira de jogos, né? O que vai acontecer? O que tá acontecendo a gente sabe. O problema é o que vai acontecer. Isso me deixa extremamente triste em saber esse descaso com localização de preços e aumento de preços com a nossa indústria. Eu entendo a Microsoft fazer esse aumento porque quem acompanha aí as notícias de games viram que nas últimas semanas vários desenvolvedores têm reclamado que o Game Pass não é viável para eles, então eles não conseguem ganhar dinheiro com o Game Pass, por mais que eles façam acordos com a Microsoft e tudo, não é o suficiente para poder gerar dinheiro para a empresa, para os desenvolvedores de jogos que eu digo, e para a própria Microsoft também. Se você voltar atrás, a Microsoft tinha uma expectativa de usuários muito maior do que ela realmente tem dentro do Game Pass. Isso já deve afetar diretamente o lucro da empresa, e eles estão desesperadamente tentando recuperar essa perda. E a gente que acaba perdendo, porque pela primeira vez a gente teve um serviço que era extremamente acessível para todos nós brasileiros, né? Que temos uma moeda que é desvalorizada e um mercado bem complicado para jogos. Infelizmente, agora a gente tem ainda menos opções, o que volta a tornar a pirataria uma opção para nós brasileiros. O que eu recomendo para vocês é darem uma olhada em jogos mais antigos, porque jogo não envelhece, sabe? Hoje em dia, se você voltar atrás e jogar jogos do Play 3, do Play 4, por mais que a gente esteja na nova geração, tem muitos jogos que talvez você tenha deixado passar porque você não acompanhou o lançamento, e a gente fica muito vidrado nos lançamentos novos. Eu tento trazer essa provocação pra vocês, dar uma chance pra jogos mais antigos, talvez da geração passada, ou talvez pro início dessa geração, porque você pode se surpreender e conhecer jogos bem mais baratos e que talvez sejam seus jogos favoritos aí, porque jogar jogos de lançamento agora, pelo menos por enquanto, não vai ser muito viável por conta dessas mudanças do Game Pass. Se você tem uma assinatura mais simples, depois de alguns meses ou alguns anos, você vai ter acesso ali aos lançamentos, mas eles já não serão lançamentos. Lançamentos grandes como COD, Battlefield e tudo vai acabar prejudicando um pouco essa experiência. Eu acho que o Battlefield não vai chegar no Game Pass, mas o COD com certeza vai chegar por conta dessa compra aí da Activision pela Microsoft. Então, talvez, se você gosta muito desse jogo, vale a pena você pagar uma mensalidade de R$120 do que você pagar R$400 no jogo, pra você jogar ali 1-2 meses e depois fazer parte do hype, porque o jogo é online e tudo. Aí talvez valha a pena, mas tirando esses casos específicos, acho que o Game Pass não vale mais a pena recomendar para as pessoas. Vale muito mais a pena você juntar ali 2-3 meses de Game Pass e comprar o jogo que você quiser, e ele vai ser seu para sempre. Então, infelizmente, vai ser uma queda do serviço. Vamos ver como é que vai ser. Extremamente decepcionado, e eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse tema. Como é que você que joga Xbox vai continuar com a sua assinatura do Game Pass, ou você já cancelou e você fez parte aí da multidão que estava derrubando o site da Microsoft durante esse anúncio? Diz aqui para mim nos comentários. Vamos entrar
chegar agora na próxima pauta, que é a solução para o InTrade, tá? Primeiro, vamos falar e explicar o que é o InTrade, porque muita gente provavelmente não sabe o que é o InTrade e por que isso é um problema, o que está acontecendo no Overwatch, por que o InTrade é um problema. O InTrade é quando você agrupa certos jogadores e esses jogadores acabam entregando a vitória da partida para que outro jogador consiga subir de elo. Então, é meio que os jogadores controlando os resultados das vitórias e derrotas para poder boostar ou prejudicar ali a subida e descida de elo de alguns outros jogadores. Isso prejudica o jogo como um todo, porque primeiro, isso aí, se você olhar e só essa explicação você já entende que não é uma coisa saudável, porque não é uma coisa que valoriza ali a competição. Por si só, isso já é ruim. Mas normalmente isso é usado para poder boostar certas contas. Então, um jogador, ele vai pagar para um jogador mais alto boostar a conta dele. Então, suponhamos um jogador bronze, talvez não bronze, mas talvez platina, talvez mestre, pague um jogador GM para conseguir controlar os lobbies de mestre, porque aqui no SA a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer lobbies com os jogadores mais altos. Então, por ter um baixo nível de jogadores, é muito mais fácil o jogador conseguir controlar aquela partida, porque se ele tiver ali 10 pessoas que tem um nível próximo, ele consegue montar uma partida e que ele vai ter certeza que ele vai cair com aquela pessoa sempre, porque o número de jogadores nos elos altos são bem baixos, e isso acaba facilitando esse processo de boostar contas. E aí você pega esse jogador que é diamante e mestre e coloca ele no GM, coloca ele próximo do campeão, porque você tá controlando os resultados da partida e tá fazendo ele ganhar várias e várias partidas seguidas, e o sistema tá entendendo que ele é um jogador muito bom. Só que, obviamente, isso são as pessoas usando o sistema contra o jogo, porque na visão de um jogador mestre, por exemplo, cair com um outro jogador que não é mestre, mas está no mestre porque boostou a sua conta pagando outro jogador para poder fazer o InTrade, a experiência de jogo vai ser horrível. E aí muitas pessoas vão culpar o matchmaking por conta disso, e na minha visão, culpar o sistema por um problema gerado pelo jogador, eu acho um pouco de injustiça. O sistema não é perfeito, eu entendo que o sistema tem suas falhas, mas se você parar para olhar para o nosso servidor, principalmente aqui no SA, onde isso está acontecendo muito, você vê que tem muitos jogadores que não têm esse interesse de aprender sobre o jogo. Você tem muitos jogadores que estão presos nos elos platina e ouro porque não conseguem melhorar suas habilidades, seja por N motivos. Às vezes o jogador ele não tem tempo livre para dedicar pro jogo, então ele trabalha, ele estuda, então ele tá ali jogando mais para distrair a cabeça. Às vezes você tem um jogador que tá hiper tryhardando, mas a mecânica dele não é muito boa, ou a noção de jogo, a leitura dele não é muito boa, então ele fica muito tiltado e não consegue subir de elo por conta disso. E você tem jogadores que tem ali uma mecânica muito boa, tem ali uma noção de jogo muito boa, mas ele não tem lobby, então ele usa isso meio que pro ruim, sabe? Pra prejudicar a experiência dos outros, que às vezes tá precisando de uma ajuda, tá precisando de um apoio, tá precisando de uma dinâmica nova de gameplay, abrir a mente pra conseguir ter uma leitura de jogo diferenciada. Então isso gera um problema muito mais na comunidade do que no sistema, na minha visão. Porque o sistema, ele é falho. Eu vou falar sobre as falhas do sistema e talvez como a Blizzard pode responder para resolver esses problemas de InTrade, mas eu quero primeiro tocar na principal ferida que muita gente ignora, que é a comunidade. A gente tende a colocar a culpa em muita coisa. Nunca é os jogadores os culpados. E nem sempre são os jogadores os culpados, mas a gente não pode ignorar o fator jogador nisso tudo. Eu não vou culpar necessariamente, e não tô passando pano aqui pra pessoa que faz isso, porque a pessoa que faz isso é uma pessoa que tem uma índole ruim, é uma pessoa que está se aproveitando de um sistema. Isso sempre vai ter. Você tem isso no dia a dia. Então, se você tem um comércio, vai ter pessoas que vão querer assaltar o seu comércio. Vai ter pessoas que vão querer prejudicar as outras pessoas. Isso faz parte do ser humano. Isso não me surpreende ter pessoas querendo abusar do sistema. Agora, o que eu acho absurdo é uma pessoa pagar pra outra pessoa pra que façam isso com ela. Então, se você tá no diamante e você acha que tá no GM, cara, você não tá no GM. Porque se você tivesse no GM, você estaria no GM. E aí muitas pessoas usam o sistema como desculpa para estar no diamante ou para estar no platina e falam: minha única solução é pagar uma pessoa para fazer um InTrade para mim, para que eu consiga chegar no GM. Essa pessoa chega no GM e é estompada.
essa pessoa chega no GM e é amassada, dilacerada, porque ela não consegue acompanhar o jogo. E isso estraga a experiência no GM, no mestre, e independente do elo, que tenha alguma pessoa que foi boostada. E aí você acha que o sistema está ruim, e aí você culpa de novo o sistema, então volta para esse ciclo, sabe? As pessoas têm esse ego inflado demais a ponto de querer pagar alguém para subir de elo, para usar aquilo como uma justificativa de que eu estou jogando muito, porque eu sou GM, então eu mereço estar nesse elo. Quando na prática o cara tá preso no diamante e precisou pagar ali pra uma pessoa boostar ele pra conseguir sair do diamante. Então, no fim, eu sempre trago essa reflexão, olha pra gente antes, porque o sistema ele tem as suas falhas, ele tem seus problemas, mas é mais gritante você ver as pessoas que estão se aproveitando disso e tentar ou denunciar, ou tentar evitar pessoas assim, para que você melhore a sua experiência de jogo, porque no fim das contas a gente tem que olhar para Overwatch como uma comunidade, tá ligado? A gente sofre muito na mão de muita coisa, então a gente precisa se ajudar, e isso me deixa extremamente irritado até e frustrado com pessoas que ficam querendo burlar o sistema para se sair na melhor, sendo que é só um jogo e o fim é só a gente se divertir. É só a gente ter uma partida balanceada, é só encontrar pessoas que queiram os mesmos objetivos que você. E é tão difícil conseguir isso, né? Porque as pessoas tendem a querer se sair melhores do que as outras a todo momento. E aí acaba prejudicando a experiência de todo mundo. Então, eu tô trazendo aqui mais a minha indignação, porque isso existe, né? De novo, eu acho que enquanto os problemas tiverem, as pessoas vão se aproveitar deles, mas eu acho mais bizarro ainda as pessoas pagarem pra subir de elo, porque eu não consigo entender essa dinâmica de, cara, você tá no diamante, aceita isso, você tá no platina, aceita isso, abraça isso, o sistema não tá contra você porque você joga muito bem e você está perdendo partidas porque você joga muito bem. Se você jogasse muito bem, você estaria no mestre, como muitos jogadores estão no mestre, como muitos jogadores estão no GM. Eu vejo aqui vários VOD reviews das pessoas me mandando VOD assim, Gustavo, eu tô no ouro, mas eu sinto que eu faço de tudo pro jogo, eu sou o melhor jogador da partida, eu tô amassando todo mundo e não saio do ouro. Eu vou assistir a gameplay desse cara, ele tá jogando tudo errado, ele tá fazendo um monte de besteira. Por quê? Porque não consegue enxergar os próprios erros. Eu não tô julgando essas pessoas, eu tô falando que tem um pouquinho de autocrítica. Se você tá naquele elo, tenta entender por quê, não tenta buscar um culpado, sabe? Ao invés de tentar pagar alguém pra conseguir subir de elo pra você e você ficar no seu elo de direito, entende o que tá te causando esses problemas de você ficar parado naquele elo. Cara, eu comecei a jogar no prata, eu fui subindo devagarzinho, eu passei por todos os elos do Overwatch. Durante vários momentos eu enfrentei o pior meta do jogo, que foi o Golds, enfrentei um monte de problema e mesmo assim eu cheguei no mestre. E se eu continuar assim, eu tenho plena consciência de que eu sou capaz de chegar no GM se eu tiver embalado e invocado pra subir de elo. Mas eu perdi completamente o ânimo de jogar ranqueada porque as partidas estão com muito in trade. E isso prejudica ali a experiência de jogo de todo mundo, sabe? Então, eu espero que o brasileiro futuramente, eu acho difícil, passe a mão na cabeça e comece a entender que, cara, não faz sentido ficar fazendo essa guerrinha de que meu elo não tá certo e que eu tenho que melhorar de elo, sabe? Vamos aceitar o elo que você tem? Vamos entender que a gente tá nesse elo e vamos começar a olhar pra gente e tentar melhorar? Vamos internalizar os problemas, porque no fim vai ter partidas que você não vai ter controle e no fim vai ter problemas que você vai enfrentar. Mas se você fosse um jogador realmente de alto nível, você não ia estar preso no platina, eu tenho certeza. Se você fosse um jogador mestre, diamante, você não ia estar preso no ouro. Não ia. Porque o ouro é câmera lenta pra quem joga no mestre. Se pega qualquer jogador mestre e coloca ele numa partida ouro, ele vai destruir todo mundo do ouro. Então tenha consciência disso. Se você tá no ouro, se tu cair numa partida bronze, tu vai destruir. Então esse é o pensamento que eu queria falar. Mas beleza, feito esse desabafo, como que a Blizzard pode resolver esse problema pra poder tentar minimizar, pelo menos? Que acho que resolver não consegue. Eu acho que esse problema do win trade foi muito causado por conta aí dessa mudança que teve com as 20 vitórias pra você chegar no ranqueado. E na minha visão, isso que degringolou tudo, sabe? Eu entendo a Blizzard trazer isso, eu não concordo. Tá, eu não concordo, mas eu entendo a Blizzard trazer isso, porque na visão da empresa, e aqui eu vou trazer a visão da empresa e vou discordar completamente depois, mas na visão da empresa, eles querem que o cara que instalou o jogo, ele já sinta motivado a entrar no ranqueado de forma rápida, para que o ranqueado tenha mais fila, para que tenha mais jogadores e para que você não prenda a pessoa no jogo rápido, porque eu lembro que teve uma entrevista faz uns 2 anos, eu acho, 2 ou 3 anos, que foi não sei se foi o Gavin ou se foi o Alec Dawson que falou,
que muitos jogadores nem abrem o competitivo do Overwatch porque eles ficaram ali no jogo rápido e ali virou a zona de conforto deles. Porque o competitivo acaba sendo muito competitivo e como eles passaram muito tempo jogando o jogo rápido, eles ficam na zona de conforto, eles não querem estourar essa zona de conforto entrando no ranqueado. Então eu sinto que essa diminuição das partidas, das vitórias para você entrar no ranqueado foi tentar combater isso, tentar estimular as pessoas novas a não ficarem presas no jogo rápido. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que é necessário você ter essa diferenciação de jogadores de jogo rápido e competitivo, porque a visão de jogo de um jogador casual ao jogo rápido não é a mesma visão de jogo de um jogador competitivo acirrado. E você trazer esses dois jogadores para trabalharem juntos gera conflito, Tem sim os problemas de fila, tem sim os problemas de relacionamento, toxicidade, tudo que tem no Overwatch, mas eu sinto que são perfis diferentes. E no momento que a Blizzard aceitar isso, porque eu senti nessa entrevista que eles não aceitaram isso, de que os jogadores estão jogando muito jogo rápido, eu acho que o jogo melhora. Se você entender que jogadores competitivos são jogadores competitivos e jogadores casuais são jogadores casuais, cada um vai ficar num canto, sabe? E cada um vai meio que se respeitar. Então, 20 vitórias eu acho que é muito pouco pra entrar no competitivo, e por isso que eu falei que eu discordo. Eu sinto que 50 era um número até que ok, inclusive eu acho que 50 seria um número... Eu não acho que em 50 vitórias você entende Overwatch. Quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que nas aulas que eu dou, nos VOD Reviews, nos coaches, eu trago muita coisa que as pessoas ficam assim, caraca, Gustavo, tem que pensar nisso tudo na hora de jogar o jogo? E tem que pensar nisso tudo na hora de jogar o jogo. Não é obrigatório, mas quando você pensa nisso, você controla mais o jogo. Então tem muita nuance no Overwatch que eu sinto que passa despercebido pela galera, sabe? Então, na minha visão, tinha que ter limite de vitória por função. Então, por exemplo, se eu quiser jogar 6v6, eu preciso ter 50 vitórias no jogo rápido de 6v6. Se eu quiser jogar 5v5 de suporte, eu tenho que ter 50 vitórias no 5v5 jogo rápido de suporte. Se eu quiser jogar 5v5 tanque, eu tenho que ter 50 vitórias no 5v5 tanque e assim por diante. Se eu quiser jogar Stadium, ranqueada, eu tenho que ter 50 vitórias no jogo rápido do Stadium. Por quê? Porque você vai evitar que um jogador que nunca abriu o Stadium, por exemplo, ganhe lá 50 vitórias como suporte no jogo rápido, entre no Stadium, jogando de Reinhardt, e ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não faz ideia de como é que o jogo funciona. Então você tem uma experiência ruim pra quem tá ali jogando competitivo. Porque você dá de cara com uma aberração cromática que o cara, ele é novo, ele é novato, ele tá literalmente descobrindo o jogo no competitivo. Então, se o jogo locasse a experiência do jogador para 50 vitórias na função e naquele modo específico, eu acho que melhora a experiência de todo mundo. Então, se o cara tem que ter 50 vitórias na fila aberta para poder entrar no 6v6 na fila aberta do jogo, você vai forçar o jogador a pelo menos entender que aquele modo ali você tem que trocar de função, você tem que interagir com o time, tem que ter 2 tanques, tem que ter uma interação diferente do jogo, você tem que ter ali personagens que vão ter sinergias pra você conseguir jogar, porque a dinâmica do 6v6 é diferente da dinâmica do 5v5. O tanque no 5v5, ele é um tanque extremamente resistente. Ele vai demorar pra morrer, ele vai controlar mais espaço, ele vai conseguir levar a fight pro lado que ele quiser. No 6v6, se tu tentar fazer a mesma coisa, você vai ser amassado, porque o tanque tem menos vida, os DPS vão causar mais dano em você, você vai morrer mais rápido, o seu tempo de resposta vai ser menor, então você precisa ter uma diferenciação ali de experiência para conseguir batalhar naquele ranqueado. Então, na minha visão como jogador, lembrando que, de novo, eu sou mestre, talvez eu tenha uma visão mais enviesada, mais chata do jogo, mas eu vejo que você precisa ali ter pelo menos 50 vitórias dentro da sua função, do seu modo de jogo, para habilitar aquela função e aquele modo de jogo. Liberar o ranqueado inteiro com 20 vitórias, independente do modo, prejudica muito. Seja 5v5, seja 6v6, seja Stadium. O Overwatch hoje em dia, ele tá muito mais complexo, ele é como se tivesse 3 jogos dentro do jogo, então o jogador que joga só Stadium não vai entender como é que a dinâmica de jogo funciona no jogo rápido ou no competitivo e vice-versa. Então precisa ter essa divisão de jogadores e dificultar um pouquinho a entrada do competitivo, mesmo que isso afete um pouco as filas, mas isso vai melhorar a qualidade de partida no geral. As pessoas vão se sentir mais motivadas a jogar o ranqueado do jogo, porque a experiência como um todo vai acabar melhorando, porque vai diminuir, não vai acabar, mas vai diminuir essas aberrações cromáticas que a gente acaba vendo ali. Então, na minha visão, para solucionar esse problema, tanto do in-trade, porque você vai ter que dificultar ainda mais o acesso a novas contas, porque as pessoas, elas ficam criando novas contas e boostando contas para conseguir criar ali
parâmetros de tipo, vou criar 5 contas ali que eu vou colocar no platina, porque eu meio que controlo ali o resultado, vou colocar no platina pra quando pegar ali o jogo do platina, vou fazer um grupo com um cara e vou boostar ele. Ou eu vou pegar ali uma conta, vou colocar uma conta no platina, o resto tudo no mestre, vou criar uma outra conta, todo mundo no mestre e um cara no platina. Então aquele cara que tá na platina, jogando com um mestre, vai ser pareado comigo e aí a gente vai boostar ele sempre, porque eu vou entregar a partida pra esse cara. Então você dificulta esse processo, porque o cara vai ter que fazer 50 vitórias no suporte, 50 vitórias no DPS, 50 vitórias no 6v6, 50 vitórias pra conseguir fazer isso. E o cara que vende isso vai se desmotivar. O cara que compra isso vai se desmotivar porque vai ser muito trabalho, ou talvez vai ficar muito caro pra poder ele fazer isso, pra justificar esse tempo investido no jogo, e talvez desencoraja os jogadores a fazer o in-trade. Então, no fim das contas, eu acho que todo mundo sai ganhando se a gente tivesse uma mudança dessa no jogo. Mas eu não acho que a Blizzard vai fazer por conta desse medo que a Blizzard tem. Eu acho que a Blizzard não tem coragem de dar esse passo por conta dos novos jogadores e porque eles veem que muitos jogadores ficam presos na QP ali e acabam dificultando a experiência de jogo deles, prendendo uma quantidade monstruosa, porque pra quem não sabe, a grande maioria dos jogadores jogam um jogo rápido, acho que por conta disso, porque não querem ali entrar no competitivo, porque ficou na zona de conforto, jogou ali várias e várias partidas e acabou ficando ali mesmo, porque trabalha, estuda e não quer dar muita atenção pra outra coisa, a não ser o QP. E aí tem aqueles QP Warriors, né, que todo mundo fala, que é a galera que leva a QP muito a sério, que não, a QP tem que ser um jogo que você tem que vencer a qualquer custo, e não, competitivo é assim, QP é pra você testar boneco novo e pra você se divertir com amigos que não tem ali o mesmo elo que você. Então, se você é GM, quer jogar com seu amigo ou sua namorada que é bronze, joga com eles. Já fiz isso várias vezes, de pegar vários amigos meus que estão no bronze, no prata, no ouro, e a gente jogar e a gente se divertir, porque o objetivo ali é trocar ideia, é conversar, é fazer uma resenha. A QP é lugar disso. Mas tem muita gente que leva a QP muito a sério por conta disso. Porque entrou no jogo, a QP é o único modo que eles jogam, o requisito pra você entrar no competitivo era muito alto, a galera ficou ali e falou, aqui é meu jogo, eu vou ganhar, eu vou jogar pra ganhar sempre. Então acaba tendo esse problema ali de direcionamento dos jogadores e de identidade de modo de jogo. Então uma solução pra mim talvez seria isso, mas eu entendo esses dois lados. Então talvez, de qualquer forma, a gente vai ter que abrir mão de uma coisa ou outra. E na minha visão, vale muito mais a pena você abrir mão de jogadores no competitivo para que tenham jogadores no competitivo que são realmente focados no competitivo, do que você facilitar demais a entrada e trazer jogadores que não estão muito interessados para o competitivo, ou que talvez estejam aprendendo, porque isso aí piora a experiência de todo mundo e você acaba ali, principalmente, você acaba prejudicando a experiência de quem é assíduo no jogo, quem joga o jogo com muita frequência. Porque essas pessoas vão ficar desencorajadas a jogar porque as experiências de partidas estão ruins. Eu não entrei no competitivo nessa temporada porque as partidas que eu joguei foram assim, absurdas. Vocês têm aqui no canal a minha MD10 completa de suporte que eu fiz. Cara, caí com umas aberrações cromáticas que eu fiquei assim, mano, o que tá acontecendo? E agora a gente entende o que tá acontecendo, né? São pessoas que estão boostando elo ou que foram boostadas e estão no lugar errado. E aí a galera culpa o sistema, quando na verdade a culpa é das pessoas. O sistema tem sim que melhorar, e eu apontei os pontos que tem que melhorar, mas as pessoas também têm que melhorar a forma com que eles interagem com o jogo. Bom, vamos para poder cortar essa bad vibes que a gente ficou falando bastante sobre o in-trade, e eu expus aqui a minha frustração com esse tema. Vamos trazer uma coisa mais positiva, vamos falar um pouquinho de assunto bom, vamos falar de TechPix. Vamos falar da 19ª temporada. A gente tá chegando aqui agora no finalzinho da temporada 18, e o que a gente pode esperar pra temporada 19, né? Pra quem não sabe, a temporada 19, ela vai começar no dia 14 de outubro, tá? 3 horas da tarde, vai ser numa terça-feira, vai ter cobertura aqui no canal, como sempre tem. Então, se você não tá acostumado com as coberturas de temporada, não é um vídeo onde eu vou reagir, a gente vai jogar, não. Vai ser um vídeo de cobertura, então se você quiser ficar ligado nas novidades, no patch notes, nas mudanças, em tudo que chegar da 19ª temporada, a gente vai testar e passar por tudo, absolutamente tudo. Se chegar novo mapa, se chegar novos heróis no stage, a gente vai passar pelas habilidades, pelos poderes. Se chegar patch notes, a gente vai ler o patch notes inteiro. Então é uma live de cobertura pra você se atualizar sobre Overwatch. Então fica o convite pra vocês participarem da live aí, que vai rolar no dia 14, do 10 às 3 horas da tarde, numa terça-feira, pra gente cobrir a cobertura juntos. Mas dito isso, o que a gente pode esperar pra temporada 19 de Overwatch? Tá? O tema da temporada, pra quem não sabe, não foi anunciado ainda, mas é muito provável que o tema seja de Halloween, ok? Porque nós estamos em outubro, Overwatch já tem um histórico de fazer Halloween há muito tempo, então provavelmente a gente vai ter aí skins aterrorizantes,
fantasias, vamos ter temas de Halloween, quem sabe um emote diferente aí, porque nessa temporada a gente teve um emote da Kiriko bem diferente, então talvez tenha um emote da Kiriko na temporada que vem. Talvez a gente possa esperar algum novo emote universal, talvez com tema de Halloween, pra trazer ali alguma interação nova, porque é uma coisa nova também que a gente teve na temporada 17, quer dizer, na temporada 18, onde a gente teve aquele emote do Drop the Mic, que todos os heróis receberam. Talvez a gente receba alguma coisa assim de Halloween. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria no tema de Halloween, mas isso não exclui a possibilidade de vir outros temas para a temporada 18, porque a Blizzard já mostrou que ela tá sendo bem eclética ali na seleção de temas. A gente viu nessa temporada aí que a gente teve vários temas nessa temporada que às vezes nem se conversam uma com as outras. A gente teve tema aí de rua, a gente teve tema de cerejeira, não foi? Então a gente teve bastante temas diversos ao longo dessa temporada e não necessariamente um tema específico, que eu acho que a Blizzard está fugindo disso. Então a gente pode sim esperar muitas skins de Halloween, mas também a gente pode esperar alguma skin que não converse diretamente com Halloween para diversificar um pouco para quem não gosta de Halloween, porque eu acho que a ideia da Blizzard é diversificar a quantidade de skins que eles têm no jogo. Sobre as míticas, a gente tá literalmente no branco aqui agora. A gente não sabe literalmente nada, porque a Blizzard não anunciou nenhuma mítica e nenhum panorama de quais são as próximas míticas da temporada, igual eles fizeram no Spotlight. No Spotlight a gente viu ali um panorama das 3 próximas míticas e já acabou na temporada passada. A própria skin da Soul Journey nessa temporada, a gente só descobriu próximo da temporada. Então, talvez quando você estiver ouvindo esse podcast, esteja próximo da Blizzard liberar aí qual será a nova skin da temporada que vem. Eu chuto que vai ser uma skin ou do Malga ou do Lifeweaver, porque no passado teve alguns vazamentos falando que eles estariam fazendo alguma skin pra esses personagens míticas. Pode ser que venha daqui a umas 3, 4 temporadas, porque pra quem não sabe, o processo de criação de mítica, a Blizzard já falou que é cerca de um ano e pouco, porque envolve muitos artistas e muitos setores da Blizzard, então tem que ficar passando de mão em mão pra fazer, então acaba sendo um processo longo e demorado. Mas existem chances de vir aí Malga ou Lifeweaver. Se não for nessa temporada, talvez numa temporada futura. Então, o meu chute seria para esses 2 personagens, seja arma mítica, seja alguma skin mítica. Eu espero muito que tenha alguma arma mítica para um tanque, porque já faz muito tempo que a gente não tem uma arma mítica para um tanque. Então, talvez o Malga recebendo uma arma mítica seria interessante, mas eu gostaria muito de ver uma arma para Zarya e também para o Winston. Acho que eu gostaria muito de ver esses heróis recebendo míticas. Agora, skin mítica, eu acho que pode vir para qualquer herói. A gente tem aí uma liberdade boa para criar skins, dependendo do tema. A gente teve da Soul Journey na season passada, a gente teve da Juno, teve da Diva. Então, talvez um suporte recebendo aí de novo para seguir esse tanque DPS suporte, talvez seja interessante. Por isso que eu aposto no Lifeweaver e no Malga para as skins míticas da temporada. Mas eu posso estar errado e eu quero saber as apostas de vocês aqui nos comentários. Vamos falar sobre collabs e, de novo, não sabemos nenhuma informação. Essa temporada, ela tá bem nebulosa. Eu acho que na próxima semana, você deve estar vendo isso no sábado, no lançamento, talvez. Pra quem não sabe, sai podcast todo sábado. Mas talvez ao longo dessa semana, talvez o episódio que vem, a gente tenha mais informações sobre as novidades anunciadas e a gente vai debater isso no próximo episódio. Mas, por enquanto, na gravação desse episódio ainda não temos nenhuma informação. Eu gostaria muito que a Blizzard explorasse mais algumas franquias de anime, porque eu gosto bastante de anime, quem conhece o canal sabe. Então eu sinto muita falta de collabs como Naruto, One Piece, temas relacionados, sei lá, Dragon Ball também seria interessante, mas eu sinto que a Blizzard tá apostando um pouco mais nos jogos, porque as últimas collabs que a gente teve Street Fighter, a gente teve Persona, então pode ser que tenha alguma parceria de jogos aí futura que a Blizzard esteja trazendo pra collabs na temporada que vem. Ou uma ou 2 collabs, eu acho que nessa temporada a gente só teve uma collab por conta do tempo de temporada. Normalmente a temporada dura 2 meses e uns quebradinhos, essa temporada durou bem menos, acho que foram 45 dias ou 40 dias de temporada, então bem menos, quase nem 2 meses chegaram a ter, então por isso a gente só recebeu uma collab. Então na temporada que vem eu acho que a gente recebe pelo menos 2, uma no lançamento e outra no mid-season ali, trazendo alguma novidade. Agora, dito tudo isso, o que a gente sabe que vai chegar? Porque até agora eu falei suposições, eu só falei coisas que eu acho que vai chegar no futuro e tudo, mas a gente tem algumas informações sim, concretas, do que vai chegar na temporada 19. Nós temos aí informações sobre o Stadium. A gente sabe que a Soul Journey vai chegar no Stadium, então é um dos heróis que vai chegar. A gente tem uma dica que possivelmente o Torbjorn chega pro Stadium, porque a Blizzard lançou um videozinho nas redes sociais do Stadium explicando como é que funcionava e tudo mais. E tinha o Torbjorn e tinha a Soul Journey,
na seleção dos personagens, então é bem provável que esses 2 heróis cheguem na próxima temporada, mas o tanque e o suporte a gente não tem informações, e como a Blizzard costuma trazer de 3 a 4 personagens no Stadium, pode ser que a Sojourner venha no início da temporada, o Torbjorn venha no mid-season e talvez venha um tanque e um suporte para dar apoio ali pro lançamento. Então a gente não tem informações de quais seriam esses heróis. Eu gostaria de ver o Roadhog entrando no Stadium, porque eu acho que seria interessante, e também gostaria de ver o Lifeweaver ou o Baptiste entrando no Stadium, se fosse de suporte, mas aí são chutes meus. Agora, outra coisa que vai chegar no Stadium que também foi confirmado é um novo mapa da China, provavelmente algum rework aí, muito parecido com o que eles fizeram com Paris, muito parecido com o que eles fizeram ali com com Kings Row. Nossa, eu demorei pra conseguir pegar isso, eu cortei aqui na edição, mas eu demorei pra lembrar o nome de Kings Row. Então, como eles fizeram de Kings Row pra poder trazer ali o mapa de 2 cargas, como eles fizeram com Rota 66 também, então pode ser que o mapa da China, que é o Torre Lijiang, seja reformulado para algum modo de jogo do Stadium, ou talvez eles tragam uma releitura ali, seja no modo de push, seja no modo de carga, ou até mesmo no modo controle. Eu não acho que eles iriam anunciar controle, porque eles não anunciaram o Oasis, e o Oasis chegou nessa temporada porque é simplesmente um ponto de Oasis, não tem muita coisa de diferente. Agora, como eles estão anunciando que vai ter um mapa da China, e eles falaram da China, e não falaram Torre Lijiang, então eu acho que vai ser algum rework aí ou alguma reformulação com os assets de Torre Lijiang para algum modo diferente do Stadium. Além disso, a gente tem 2 coisas novas que podem chegar a partir da temporada 19, que eles não anunciaram que vão chegar exatamente na temporada 19, mas eles falaram que vão chegar a partir da temporada 19 para o Stadium, que são os Trials e são os consumíveis. Eu vou falar de cada um deles, o que pode ser. Os consumíveis, se não me engano foi os consumíveis, estavam programados para chegar na temporada 18 e o Draft estava programado para chegar na temporada 19, e eles inverteram isso. Então, os consumíveis ou os Trials, agora não lembro, um dos 2 foi prometido para a temporada 18, eu tinha que ter anotado isso na minha pauta e eu não anotei, peço perdão por isso, mas são sistemas que foram prometidos no lançamento do Stadium que eles estariam desenvolvendo e trazendo. O que são esses sistemas, né? O Trials vão ser missões que você vai meio que concluir ali no Stadium em troca de moedas. Então, muitas vezes você tá perdendo uma partida, não tá conseguindo eliminar as pessoas, talvez você consiga completar uma missão. Seja tempo de objetivo, seja dano causado, dano bloqueado. Se você completar aquela missão, talvez você ganhe um boost ali de dinheiro, talvez 1.000 moedas, 2.000 moedas, para auxiliar você a conseguir montar sua build. Então, na minha visão, o Trials seria mais ou menos isso. Algumas missões que dão crédito como retorno. Já os consumíveis vai funcionar muito bem, como o próprio nome já fala, né? Vai ser algum item que você vai consumir no meio da partida para poder te dar algum benefício. Seja boost de velocidade, seja cura. Eu acho que vai chegar mais para esses lados. Carga de ultimate, cura, aumento de dano talvez, alta velocidade. Alguma coisa que você usa ali, acabou. Usou, só no próximo round que você pode comprar de novo e ter isso no seu inventório. Se vocês olharem pra trás, o Stadium ele foi muito adaptado do que eles perderam no PvE. Então tem muito elemento do PvE que foi trazido pro Stadium. A gente vai falar um pouquinho do PvE no final desse episódio, nesse podcast, pode ficar tranquilo. Mas nos trailers tinham consumíveis no jogo, mas eram consumíveis que na verdade não era pra se consumir, mas sim pra se colocar no cenário. Tinha torretas, tinha escudos, tinha dano, tinha habilidades diferentes que você conseguia comprar e utilizar uma vez no round. Nos trailers deu pra ver isso, eles falaram sobre isso também nas apresentações. Então, existe uma possibilidade dos consumíveis serem isso também. Então, imagina só, você tem um personagem que consegue colocar um shield dentro do mapa, mesmo que fosse, sei lá, uma Moira. A Moira não tem shield, mas ela pode colocar um escudo fixo, tipo Ramatra, no mapa ali com, sei lá, 5.000 de vida, 10.000 de vida, e ele não pode mais usar de novo aquela habilidade porque ela fica presa ali no mapa. É uma possibilidade. Então, eu acho que também tem esse caminho. Eu gostaria de ver esse caminho, acho que é muito mais inteligente e talvez mais apelativo do que você só ficar consumindo item que te dá boost de personagem, velocidade, cura e dano e etc. Então, é uma vertente interessante, talvez entre uma nova aba dentro do arsenal, além de arma, habilidade de sobrevivência, talvez entre os consumíveis ali pra você comprar. Eu espero que isso traga uma dinâmica diferente pro jogo. Isso pode chegar na temporada 19 também, ou nas temporadas futuras, porque é a partir da temporada 19. Outra coisa que tem aqui, além do Stadium, que é pro jogo padrão, que a gente já tá confirmado que vai chegar na temporada 19, é um novo herói. Sim,
teremos um novo herói na temporada 19, mas não no lançamento, porque oficialmente o herói só vai ser lançado na temporada 20. Mas se você joga Overwatch pelo menos há 5 meses, você sabe muito bem como é que funciona esse sistema de trials dos bonecos. Sempre que tem um boneco novo, na temporada anterior ao lançamento do boneco, ou seja, temporada 19, existe ali um finalzinho de semana, um período no próximo do meio ou no final da temporada em que a gente vai testar esse novo personagem para poder ver as habilidades, as interações, a gente vai ver o trailer do personagem, vai ser apresentado para ele, a gente vai ver se ele tá muito forte, se ele tá muito fraco, porque a Blizzard vai usar esse teste de 3 dias ali, sexta, sábado e domingo, pra gente poder balancear o jogo e trazer o boneco no lançamento não tão forte ou não tão fraco quanto ele estaria se não tivesse esse teste. Então, isso vocês podem ter certeza de que vai acontecer, e nós temos algumas informações sobre esse personagem que eu vou deixar pra falar mais no finalzinho do podcast, porque tem muito a ver com a lore do jogo. Mas uma coisa que eu posso falar aqui é sobre a função. A gente ainda não sabe qual é a função desse personagem, se ele vai ser um DPS ou se ele vai ser um tanque. Ele tem uma espada, então o fato dele ter uma espada, ele me remete muito ao Reinhardt, ao Winston. Mas a Brigitte também tem um mangual e é de curto alcance, então nada é impossível. Mas eu chutaria que ele, pra ser mais seguro, eu chutaria que ele viria como tanque, mas existe a possibilidade de ter um DPS aí, onde seja primordialmente um DPS melee pela primeira vez no Overwatch. Vamos ver. Eu não acho que a Blizzard vai lançar isso agora, pelo menos não agora. Então eu chuto no tanque, que é um chute mais seguro, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Além disso, a gente também teve 2 coisas que foram confirmadas a partir da 19ª temporada, que pode chegar na 19ª temporada, ou talvez na 20ª ou 21ª. Mas são os novos mapas. Durante a apresentação do Spotlight, foram apresentados 2 novos mapas que vão chegar a partir da temporada 19, que é o mapa de Tóquio e é o mapa de Atlântida. Então, um desses 2 mapas podem chegar sim na temporada 19. Como é uma temporada ímpar, normalmente temporadas ímpares trazem novos mapas, é bem provável que esses mapas aí, um deles pelo menos, chegue na temporada 19, ou talvez só na temporada 21, e a Blizzard adie trazendo ali alguma coisa de algum rework, talvez, pra compensar. Talvez Hanaoka e Trono de Anubis volte pro competitivo com um grande rework aí pra temporada 19. É possível, no lugar de um novo mapa. Não sei como é que a Blizzard vai fazer isso, só nos resta especular e acompanhar os próximos capítulos aí dos anúncios que vão chegar nas próximas semanas. Então se inscreve no canal para não ficar perdido, porque a gente vai fazer um podcast atualizado assim que a gente tiver mais informações. Agora, outra coisa que vai chegar também, que isso eu tô bem hypado e eu tenho que controlar as minhas expectativas porque a chance de eu me decepcionar com isso é bem alta, é sobre a contenda de Halloween. Pra quem não acompanha o Overwatch pelo menos há uns 2 anos, sabe muito bem que as contendas de Halloween são simplesmente as melhores contendas que existem no Overwatch. Eu não sei porquê, eu acho que a galera da Blizzard gosta muito dessa data, gosta muito de Halloween, porque todas as contendas de Halloween são extremamente criativas. Então se a gente voltar no lançamento do Overwatch 1, a gente teve lá o Junkenstein, onde você tinha que lutar com uma horda de bots, que foi bem criativo pra época, porque se você voltar para 8, 9 anos atrás, o Overwatch não tinha nada disso no jogo, e do nada entrou uma contenda muito criativa. A gente teve também uma contenda com storytelling, que foi a Vingança da Noiva, então uma historinha curtinha, pequena, mas tem uma narrativa onde você tem que fazer missões, e foi um teaser ali do que seria o PvE. Então a gente teve também o laboratório do Junkenstein, que foi um teaser do Stadium. Então grande parte dos poderes do Stadium chegaram pro laboratório do Junkenstein. Inclusive, se você tá assistindo esse podcast na data de lançamento, a próxima terça-feira você vai ter a chance de testar o laboratório do Junkenstein, se você não testou, porque ele vai voltar por conta do aniversário do Overwatch, que toda semana tá voltando uma contenda antiga, e o laboratório do Junkenstein vai voltar ali durante uma semaninha pra você testar, se você não testou. Teste, porque é bem louco, bem bizarro. É um stadium onde você tem um fator aleatoriedade no meio e você não precisa gastar moeda pra comprar nada. Todo round que você ganha ou perde, você tem direito a comprar várias coisas ali, vários poderes que mudam a gameplay do jogo. Então assim, eu espero que nessa temporada tenha alguma contenda criativa, porque nas últimas temporadas de Halloween foram bem... Primeiro, antes de falar isso, se você olhar pra trás, você vê que tem um padrão. Temporada do Halloween, que teve a história da noiva, foi um prelúdio do PvE, onde tem uma narrativa, onde tem missões, onde você tem que completar missões dentro do jogo. O PvE foi isso. Tudo bem você não gostar do PvE, tudo bem o PvE ser ruim, mas foi um teaser do PvE. Segundo, teve também o teaser do Stadium. Então o Stadium foi anunciado, foi um beta tester do Stadium no Halloween. Então talvez essa temporada agora...
o evento de Halloween seja um teaser ou um teste de algo que está por vir. Então pode ser que o futuro do Overwatch seja hintado. Hintado é tipo dar uma dica do que vem por aí nessa temporada. Então eu tô bem hypado. Eu posso me decepcionar? Posso. Pode não vir nada? Pode. Mas eu acho que vai chegar uma coisa interessante pra gente, porque a Blizzard gosta muito dessa data aí. E eles já falaram que ano que vem eles vão trazer uma mudança muito grande e que a gente vai ver uma dica dessa mudança no final do ano. Eu acho que o evento de Halloween vai dar essa dica. Então, assim, vamos ficar atento nessa dica de Halloween. Eu vou fazer cobertura aqui no canal assim que sair a temporada pra gente testar esse evento de Halloween. Não sei se vai ser no lançamento da temporada ou se vai ser no mid-season, mas saibam que vai ter aqui no canal, então ativa a notificação que a gente vai com certeza testar isso e vai teorizar muito. Vai teorizar muito, podem ter certeza. Dito isso, a temporada 19 parece bem morna, certo? Mas por que ela parece morna? Porque a temporada 18 foi absurda. Se você olhar pra trás, as temporadas 18, a temporada 6 de Overwatch são temporadas muito grandes, porque trazem muita novidade. Então a gente teve lançamento de modo novo do Stadium, a gente teve lançamento de novos heróis no Stadium, a gente teve sistemas novos entrando pro jogo, a gente teve modificações gigantes chegando pros perks. Então assim, foi uma temporada muito grande. E é difícil bater de frente com essas temporadas. A Blizzard já falou que 2 vezes por ano ela vai trazer temporadas grandes como essa, fevereiro e agosto ali mais ou menos. Então a gente não tem muito o que esperar para a temporada 19. Mas as temporadas 19 e 20, que são temporadas mais mornas, elas trazem mudanças importantes pro jogo. Então eu espero ver alguma coisa, tipo esse evento do Junkenstein, eu espero ver alguma mudança de sistema, talvez uma melhoria, correções, balanceamento. Eu espero muito que a temporada 19 venha com um balanceamento muito grande, porque agora a gente tem até uma série aqui no canal onde a gente acompanha o meta de Overwatch. Então o meta tem que dar uma sacudida na minha visão, tem que trazer novos bonecos, pegar a galera que tá sendo pouco jogada, dar uma bufada neles, pegar a galera que tá sendo muito jogada, dar uma nerfada, dar uma ajustada no meta pra trazer um ar de novidade pro jogo, porque de lançamento a temporada não tem muito, então ela precisa olhar pro fundamento do jogo e dar uma pavimentada ali pra poder, pros jogadores que já jogam o jogo se sentirem mais confortáveis. O jogo tá sendo atualizado, não tá sendo largado de lado, porque eu tenho certeza que a Blizzard não vai largar o jogo de lado e vai ter sim essas pequenas alterações que vão trazer qualidade de vida pro game. Então, a 19ª temporada não é uma temporada hypada, não é uma temporada que tem um marketing absurdo, como eles fizeram na temporada 18, mas eu acho que vai ser uma boa temporada. Eu acho que a gente pode esperar algumas surpresas ainda ao longo dessas semanas que a gente talvez nem tenha comentado aqui, porque a Blizzard gosta de fazer isso. E antes da gente entrar nos próximos temas que a gente vai debater nesse podcast, eu quero lembrar vocês que agora a gente tá com um cronograma novo aqui no canal e temos um podcast exclusivo para membros, e é um podcast de interação. Então eu quero pedir para vocês que são membros aqui do canal, interajam aqui no comentário, digam aqui temas, assuntos, perguntas, polêmicas que vocês gostariam de debater no tema do podcast de amanhã. Amanhã eu já fiz um post na aba de membros perguntando isso pra vocês, mas o que vocês colocarem nesses comentários desse podcast, eu vou gravar no próximo episódio da semana que vem. Então fica o convite aí pra vocês participarem, quem for membro aí do canal, deixar seu comentário, deixar uma pergunta, deixar uma indagação, uma frustração ou até mesmo uma dica que a gente vai debater sobre isso no próximo episódio de podcast exclusivo para membros aqui do canal. Fechou? E se você não é membro, fica o convite para você apoiar aqui o canal. A partir de R$2 você consegue apoiar o canal e ajudar esse projeto a continuar. E se você gostar muito do canal e quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, R$8 é o valor que eu tô pedindo aqui para vocês, que vão me ajudar a manter esse projeto vivo. E como recompensa e como agradecimento, eu tô produzindo uns conteúdos exclusivos para vocês. Show? Dito isso, vamos para a próxima pauta. Pra quem não sabe, tá rolando um concurso de skins lá na China. E sobre isso eu queria falar algumas coisas bem polêmicas a respeito desse concurso, porque skin no Overwatch é um assunto por si só que muita gente acaba sendo bem polêmica porque tem opiniões divididas. Obviamente que se você é main Kiriko, você tá adorando a Kiriko sair com muitas skins. Mas se você for main Zarya, talvez você esteja um pouquinho triste porque seu personagem não recebe skins há 85 anos. Então varia muito de opinião para opinião, mas eu quero trazer uma coisa muito interessante pra gente poder debater, que é o seguinte: esse concurso consiste em quê? Simples. Se você é um artista na China, você pode mandar a sua ideia de skin seguindo ali algumas diretrizes que eles passaram, e você pode ter a sua skin dentro do jogo.
além de ganhar uma premiação também se você vencer o concurso. Então não necessariamente quem venceu o concurso vai ter uma skin dentro do jogo, mas quem venceu o concurso vai receber uma premiação e pode ter, e quem participou, pode ser que alguma skin participante entre pro jogo futuramente, aí você parece que vai receber alguns royalties por conta disso. Mas, se você entrar no site aonde os jogadores estão mandando skins dos seus personagens favoritos pra Blizzard, você só vai ver skin da Kiriko, do Lifeweaver, da Mercy, do Yan. E você vai ver, sei lá, 3 skins, 2 skins de Venture, 2 skins do Ramatra, 2 skins do Junkrat. Então, assim, tá explicado por que a Blizzard não faz muitas skins pra esses personagens. O público, ele está extremamente interessado em Kiriko, Yan, Mercy, Lifeweaver, Genji, Tracer, porque são os heróis mais apelativos. Então, quando eles convidaram os jogadores a criarem skins pros personagens favoritos deles, só tem skin desses personagens lá. Então, eu devo colocar aqui na tela algumas imagens enquanto eu falo. Então, se você estiver assistindo isso, talvez valha a pena você vir aqui pro vídeo de novo, só pra ver algumas skins, que eu devo ter separado algumas pra colocar aqui como inserções, porque você consegue ver o comportamento da comunidade. Então, não tem como lutar muito contra esse comportamento. Se você tem ali muita gente querendo skin da Kiriko e da Mercy, a Blizzard é uma empresa, ela vai criar skin pra esses personagens porque eles querem ganhar dinheiro. No dia que a gente vê muita gente querendo skin pra Venture e pra Ramatra, aí tem skin pra esses personagens. Venture e Ramatra vai receber um monte de skin, Zarya vai receber um monte de skin. Mas infelizmente isso não é a realidade. Muita gente quer skins da Kiriko, da Mercy, do Lifeweaver, do Yan, porque são skins mais apelativas e a comunidade quer isso e a empresa quer dinheiro. Não tem como. E a gente consegue ver a opinião da comunidade nesses concursos, porque a grande maioria desses personagens que estão recebendo skins criados pelos fãs. Então, Venture e Ramatra estão passando fome até mesmo quando a comunidade precisa criar skin pra eles. Triste. Mas assim, não tem como batalhar sobre isso, não tem muito o que falar sobre isso, eu quero saber muito mais a opinião de vocês. Qual herói que não tem skin que vocês gostariam que tivesse? Deixa aqui nos comentários antes da gente seguir pra próxima pauta. Não tem muito o que debater, eu realmente só queria alfinetar aqui um pouquinho isso, porque eu achei, no mínimo, curioso e engraçado. Então, fica com o olho atento, porque nas próximas temporadas a gente pode ver algumas dessas skins que estão aparecendo aí na tela pros heróis que eu sei que vocês estão cansados de skins. Talvez Kiriko, Mercy, o Yan recebendo 200 skins enquanto Ramatra tá passando fome. Bom, agora que a gente vai entrar nos assuntos um pouco mais polêmicos e talvez um pouco mais apelativo, vamos falar um pouquinho sobre a lore de Overwatch. As histórias de Overwatch. A Blizzard vai voltar com PvE. O que vai acontecer? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos começar falando sobre uma entrevista que aconteceu há uns 2 meses atrás, onde o Aaron Keller, o Alec Dawson e alguns desenvolvedores de Overwatch, acho que o ator de voz do Ramatra, do Hazard, acabou entrando também nessa conversa, e com o streamer J3. Então eles trocaram uma ideia, conversaram abertamente enquanto estavam jogando Stadium juntos, conversando, e o J3 perguntou ali pro Aaron despretensiosamente o seguinte: e sobre a história, Aaron, tem algum plano? Vocês vão fazer alguma coisa nos próximos meses, anos? E o Aaron lançou, olha, a gente sabe muito bem que a história, eu tô parafraseando aqui, então as frases não vão ser exatamente essas, mas eu tô mais situando vocês do assunto pra poder entrar no assunto com mais profundidade. O Aaron falou assim: cara, a gente tem muito interesse sim em trazer a história, e a gente sabe que a história do Overwatch é extremamente importante pros jogadores, e a gente ficou um tempo de lado. A gente sabe que a história tá largada de lado, mas sabe de uma coisa? Estamos cozinhando, estamos trazendo coisas, estamos preparando, e em breve os jogadores terão informações. Beleza. Em breve da Blizzard, vocês que estão acostumados sabem que pode ser 2 meses ou 5 anos. Então, não quer dizer nada. Passou-se uns tempo e pela primeira vez tivemos um conteúdo completamente diferente. Se você acompanha o canal, você viu, provavelmente em live, a gente reagindo, na verdade, ao quadrinho do Ramatra narrado pelo ator de voz do Ramatra. O quadrinho Reconciliação. E esse quadrinho, particularmente, você deve falando, pô, Gustavo, um quadrinho não quer dizer nada. Quer dizer muita coisa, porque esse quadrinho, ele foi uma continuação direta ao final do PvE. Se você, por um acaso, já assistiu ou já jogou o PvE do Overwatch, você viu que ele termina... Vai ter spoiler aqui, desculpa, se você não quiser spoiler, dá uma olhada no canal antes de seguir o podcast, que lá tem toda a história do PvE, pra você poder acompanhar. É só ir na playlist, procurar lá pelo PvE, que você encontra as 3 campanhas do Overwatch sem narração, sem nada, pra você poder assistir, caso você tenha curiosidade e não quiser comprar o PvE.
Mas, spoiler, no final, no último episódio, aparece a Sombra e a Widowmaker sequestrando o Zenyatta. E a gente não sabia pra que era esse sequestro, o que a Talon quer com o Zenyatta, por que eles estão sequestrando o Zenyatta. Na verdade, não é a Talon que quer, quem queria era o Ramatra. O Ramatra fez um acordo com a Talon, deu alguma coisa em troca, pra que ele trouxesse o Zenyatta e que eles tivessem uma conversa. E nessa conversa que tem ali nesse quadrinho, o Ramatra tenta convencer o Zenyatta a lutar ao lado dele. E aí temos umas respostas de perguntas que ficaram em aberto pro PVE. Por exemplo, por que o Ramatra, um Omnico que diz que quer salvar os Omnicos, está desativando vários Omnicos? Isso foi uma pergunta que o PVE não respondeu, porque o Ramatra está sequestrando alguns Omnicos e deixando eles inertes. Tanto que no último episódio do PVE, o Torbjorn está analisando um Omnico que está morto. Só que ele não sabe que estado que tá esse Omnico. Ele parece morto, mas talvez a consciência dele ainda esteja viva. Tá inerte. E tá essa dúvida tá aí até hoje. E o Ramatra fala que encontrou um jeito de salvá-los. Então isso pode indicar que talvez o Ramatra esteja construindo uma Íris. Porque pra quem não sabe, a Íris é a consciência da Aurora. E durante a minissérie de Overwatch, que foram 3 capítulos de 5 minutinhos cada um mais ou menos, contou um pouco da história da Guerra Ômnica, de quem foi a Aurora, quem foi a Doutora Mia Liao, como que funcionou todo esse processo, e eles falaram sobre a Íris e explicaram que a Íris é a consciência da Aurora que foi cedida para todos os Ômnicos, e é por isso que a religião do Ramatra endeusa a Íris, porque a Íris é a Aurora e é um deus para eles, porque foi a primeira Ômnica. Faz sentido na lore do jogo. Então talvez o Ramatra esteja linkando os Ômnicos, trazendo todas as consciências e unificando as consciências em algum ponto, em algum lugar. Será que o Ramatra ele vai trazer essa consciência pra ele? Será que ele tá querendo ser a Aurora desse tempo? Será que ele tá se vendo como esse salvador dos Ômnicos? E ele tentou convencer o Zenyatta, e o Zenyatta recusou nesse quadrinho, falando que não, eu acredito num mundo em que os Ômnicos e os humanos consigam viver em harmonia, porque o Ramatra ele tem o estilo do Magneto, né? Ah não, eu sou uma raça superior e os humanos não sabem conviver com a gente, então a gente vai exterminar os humanos porque a gente é uma raça superior. Isso quer dizer, sendo uma continuação direta, isso indica, né? Isso quer dizer que futuramente teremos alguma informação. Eu vou fazer algumas apostas aqui, eu vou abrir algumas cartas na mesa e a gente vai ver quais cartas estão certas e quais cartas estão erradas. Eu acho que ano que vem a Blizzard vai trazer cinemática. Isso aqui é o meu palpite mais seguro, tá? Eu acho que não tem como a Blizzard não trazer cinemática, porque a comunidade tem cobrado muita cinemática. Aaron Keller já falou que vai trazer história. Tivemos uma continuação aqui, um quadrinho que continua diretamente a história do PV, então eu acho que ano que vem teremos a volta da cinemática. Nem que seja uma por ano. Uma por ano é ruim? Uma por ano é ruim. Mas é melhor do que nada. Então eu sinto que ano que vem a gente vai ter alguma notícia sobre cinemática. Sendo pessimista. Honestamente, sendo pessimista. Por quê? Por que o Gustavo acha que vai ter cinemática? Nós estamos há 2 anos sem BlizzCon. A última BlizzCon foi em 2023. Não tivemos um curto animado na BlizzCon. Tivemos um curto animado do Malga, que foi um curto animado em 2D, que muita gente não gostou, mas é um curto animado e é um formato diferente, mas tivemos um curto animado na BlizzCon. 2026, teremos outra BlizzCon. Então, como toda BlizzCon, teremos um curto animado. Assim, se a Blizzard não lançar um curto animado na BlizzCon, eu acho que ela vai decepcionar muita gente. Então ela meio que tem uma obrigaçãozinha ali de trazer um curto animado. Então por isso que eu acho que é seguro afirmar ali que é 85,76% de chance de ter um curto animado de Overwatch no ano que vem, pelo menos na BlizzCon. Agora, sejamos otimistas. Ok? Vamos pensar numa situação melhor. A Blizzard investindo mais na lore, trazendo esses teasers, trazendo esses indícios de que eles estão investindo na lore do jogo, eu acredito que talvez uma série seja anunciada. Não uma série do Netflix, porque vocês sabem muito bem que a Blizzard negociou uma série do Netflix há muito tempo. Quem acompanha o canal já viu vídeo sobre isso, que há uns 2 anos atrás, a Blizzard tentou negociar uma série com a Netflix, começou a produzir essa série e a Netflix simplesmente falou: ah, cara, gostei do seu CEO aí, do seu CFO, eu acho, não foi nem CEO, sei lá, um cara lá dentro da diretoria. Pô, esse cara é maneiro, hein? E se esse cara trabalhasse pra mim? Ah, ele não pode trabalhar pra você não, Netflix, por mais que você goste dele, nós temos um contrato. Aí ele, não, eu pago o contrato dele e quebro. E vocês que se lasquem aí, fiquem sem SEO. E roubou o cara. E pagou os juros e tudo. E aí a Blizzard não gostou, obviamente, né?
e processou a Netflix por roubar um funcionário, roubar entre mil aspas, tá? Ela só cobriu os custos e quebrou o contrato do cara. Então, ela processou porque não gostou do cara, sei lá, essas coisas de empresas que você sabe muito bem como é que funciona. E cancelou o projeto. Então, o projeto da Netflix não andou pra frente porque foi cancelado por conta dessa picuinha ali de CFO, CEO, sei lá, executivos de Blizzard e Netflix. Mas eu acho que a Blizzard não ia largar uma ideia dessa. Eu acho que ela provavelmente, quando isso aconteceu, ela fechou o contrato com uma outra empresa. Então, provavelmente, sei lá, Disney, Pixar, HBO, sei lá, Paramount, ela deve ter feito parceria com alguma empresa pra lançar uma série de Overwatch. Eu gostaria que fosse a própria Blizzard fazendo, porque a Blizzard tem estúdios muito bons, e eu acho que seria muito interessante se a Blizzard simplesmente decidisse que ela tá na hora dela abrir uma produtora, sabe? Tipo, vou abrir uma produtora independente aqui, e vou pegar uns patrocínios, e nem que a gente faça 3 CBB na Coca-Cola, mas a gente vende aqui e faz uns curtas animados e uma série pro YouTube, sabe? Ou faz uma série e vende essa série como se fosse um produto tipo The Office. Eu vou criar minha série, vou ter meu estúdio, e se a Apple TV quiser comprar, se a HBO quiser comprar, 10 mil doleta aí pra você, e a gente vende e faz esse negócio. Então, eu queria isso, honestamente. Talvez a Blizzard lance ou anuncie alguma coisa grande relacionada a lore no ano que vem, tá? Porque ano que vem a Blizzard tá hypando demais no ano que vem, diz que fevereiro vai trazer uma mudança bem grande nas últimas entrevistas. Disse que ano que vem vai ter coisas interessantes. Aaron Keller já falou que estão mexendo na história, então acho que isso vai meio que converger em um ponto de virada aí pra história do jogo, e eu acho que vai ser meio que tudo relacionado. Talvez a grande novidade seja a história, talvez a grande novidade seja a série, enfim. Ou talvez a volta dos curtas animados. Mas aí eu vou trazer um outro ponto. Isso já são duas coisas. Então, primeiro, a gente acha que curta animado vai voltar. Caso contrário, talvez uma série venha. Você tem uma outra opção, Gustavo? Tenho uma outra opção. Seguinte, e se a Blizzard trouxesse de volta contendas sazonais para contar a história? Um PV gratuito por tempo limitado. Por exemplo, temporada de lançamento, temporada 24, lançamento do PVE. Se você entrar na temporada, ao invés de você ter Lucio Ball, ao invés de você ter 1º de abril, você vai ter um PVE curto de 20, 30 minutos pra você jogar com seus amigos, que vai contar a história do Overwatch. Quando termina a temporada, ele sai de cena, você não consegue mais jogar. Temporada que vem tem um outro PVE que continua a história passada, ou que talvez conte uma outra história, e toda temporada eles vão lançando um pedacinho, uma partícula, uma contenda que traga um aprofundamento na história. Isso aqui pra mim seria maravilhoso. Porque, primeiro, isso traria jogadores pra jogar Overwatch, porque a galera ia querer conhecer a história, porque a história do Overwatch, querendo ou não, é o que atrai muitos jogadores. E isso traria um sentimento de vale a pena continuar entrando aqui, e vale a pena investir tempo, porque eu quero saber onde isso vai dar. Mesmo que não dê em nada, mas toda temporada você vai ter uma informaçãozinha nova. Então, você vai ter tipo um curta animado interativo. Eu quero saber da história da diva. Toma um curto animado com a diva sendo o centro da história. Eu quero saber um curto animado dessa história do Ramatra com Zenyatta. Toma ali um curto animado interativo, onde você joga e brinca ali com os personagens numa missãozinha meio bunda, mas que tem uma história. Porque, sendo gratuito, pode ser mediano. O Arquivos é um evento maravilhoso que tinha no Overwatch 1. Quem jogou, lembra? Ele era mediano, ele era simples, mas todo mundo tem um carinho monstruoso por ele. Por quê? Porque foi de graça. Todo mundo participou, todo mundo brincou. Quem entrou naquela época entrou, fez as missões, completou os desafios, fez lá as conquistas pra conseguir desbloquear itens dentro do jogo. Então, assim, foi uma interação pra comunidade extremamente positiva. Por mais que, se você pra olhar hoje e ver a história, ela é rasa, ela é simples, ela não tem muito aprofundamento, mas todo mundo gosta. Então eu acho que o caminho pra história do Overwatch seria perfeito se fosse nesse lado. Se chegasse lá e falasse assim: Blizzard, galera, a gente é da Blizzard aqui, pensou, e ao invés de trazer o PV, a gente vai trazer contendas criativas toda temporada, e a partir de agora, toda season, tem uma contendazinha ali que vai rolar 4 semaninhas pra vocês entrarem e brincarem no início da temporada. Show de bola! E aí, a Blizzard, aí eu vou ir pro lado mercenário agora, que é, no final do ano, vende um pacote com essas contendas, sei lá, R$60, todas as contendas de 2025, sei lá, quantas foram? 5, 6 contendas? Bota num pacotinho, vende pra quem quiser jogar o tempo inteiro, pra jogar com os amigos, quem quiser refazer as histórias ou seguir uma ordem cronológica, fica à vontade. Quem não quiser, joga no dia de graça ali, no lançamento, é uma contendazinha que você joga sazonalmente. Então eu acho que o caminho ideal seria esse. Posso estar errado? Posso estar errado, mas eu gostaria de ver isso, honestamente falando. Então,
Eu queria muito que a Blizzard investisse nisso, mas no pior dos casos, eu sinto que ano que vem a gente vai ter pelo menos uma cinemática voltando durante a BlizzCon de 2026. E, com toda certeza, se eu estiver vivo até lá, eu vou ter ali, a gente vai ter a cobertura dessa cinemática aqui no canal, então fica o convite para se inscrever. Mas antes de ir para a próxima pauta, eu queria te fazer essa pergunta. Qual seria a melhor forma de voltar a investir na lore de Overwatch? Será que vale a pena? Será que já passou? Será que a Blizzard tem que abandonar a história do Overwatch? Ou talvez que você tenha uma ideia muito melhor do que essa que eu tive aqui agora, de trazer as contendas mensalmente ali, trazendo um pouquinho da história. Diz aqui pra mim nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Agora a gente vai entrar no tema que muita gente me pediu pra falar durante as lives, que é sobre as proibições de loot box aqui no Brasil. Quase que eu não consegui incluir esse tema nessa edição, mas graças ao problema ali do Game Pass eu tive que reeditar essa pauta pra incluir o Game Pass. Eu aproveitei e incluir também a proibição das loot box nessa pauta desse programa de hoje. Vamos lá, vamos começar entendendo o que foi isso e como que isso vai acontecer. Eu tô aqui com o número da lei, a lei número 2628/22, foi aprovada no dia 17/9, semana retrasada, proibindo que jogos acessíveis para crianças e adolescentes vendam loot boxes. Beleza, essa é a notícia. Como que vai funcionar e como que vai ser essa proibição? Se você fornecer as loot boxes de forma gratuita, não deve ser afetado por conta disso. Como o Overwatch, grande maioria das loot boxes que você ganha hoje é de graça através de eventos, através de missões, através de progressão de personagem e de jogador. Então, meio que é de graça. Agora, tem uma loot box que é afetada diretamente, que são as loot boxes lendárias do passe de batalha. A Blizzard tem duas alternativas para poder conseguir burlar essa lei aí e conseguir manter as loot boxes dentro do jogo. Primeiro, ela remove as loot boxes do passe de batalha, igual acontece com países como a Bélgica, se não me engano, que pra quem não sabe, a Bélgica também tem esse mesmo tipo de proibição, acho que o Japão também tem. E nesses países, a loot box não tá disponível no passe de batalha e os jogadores recebem caixas a menos toda a temporada por conta disso, e ponto. Acho que vai ser o caminho mais viável. Então talvez a Blizzard remova as loot boxes de dentro do passe de batalha por conta disso. Ou ela pode alterar as loot boxes e colocar essas loot boxes de forma gratuita no passe de batalha. Que eu acho que a lei permitiria isso, não teria problema você farmar uma skin no passe de batalha desde que você não pague nada além por isso. Eu acho isso uma coisa ruim, eu acho isso uma coisa boa. Honestamente, eu acho isso uma coisa boa, tá? Porque, no fim, a gente recebe as loot boxes de forma gratuita. A grande maioria das loot boxes são gratuitas, as únicas que são pagas são as lendárias. Mais recentemente, a Blizzard tem feito até mesmo eventos dando as loot boxes lendárias. Então, no fim, você não vai perder muita coisa. Até porque, na progressão de personagem, você tem loot box lendária lá também pra você farmar. Vai demorar um pouquinho pra farmar? Vai demorar um pouquinho pra farmar. Mas jogando o jogo, você vai ganhar umas skinzinhas lendárias e fazendo as missões também. No fim, a gente vai perder 3 lendárias, talvez 2 lendárias nesse processo todo. Mas, no geral, eu acho que no panorama do que essa lei significa é positivo, porque você pensa que isso tudo está sendo impulsionado por conta desse movimento que o Felca fez nas redes sociais para que o Brasil tenha mais responsabilidade com as suas crianças e com seus adolescentes. Então, essa lei é por conta desse movimento que está rolando na adultização de crianças, porque você está trazendo ali jogos de azar para dentro dos jogos, e você está trazendo escambo. Isso vai afetar diretamente jogos como Roblox, se não me engano Call of Duty também tem. Então o Overwatch não vai ser tão afetado por isso, porque o Overwatch já libera as loot boxes de graça. Então a gente vai perder menos do que esses outros jogos que realmente cobram por loot boxes. Você tem que comprar por algo que você não sabe o que vai ganhar, então você compra compulsivamente na esperança de você ganhar algo. Não tem como fazer isso no Overwatch. Se você quiser 3.000 caixas, você pode ser bilionário. Você não consegue 3.000 caixas, porque eles não vendem as caixas dentro do jogo. Você tem que farmar jogando. Então, no máximo que você vai conseguir é 200 caixas ali numa temporada que for muito boa, porque você farmou ali igual louco pra conseguir pelo menos o nível 25 com todos os personagens e você ficou jogando igual doido. Então, você tem que investir tempo, não é dinheiro. Eu acho justo. Honestamente, eu acho justo. Você tem uma recompensa por investir tempo no jogo, que são as caixas, e você tem as missões semanais, você tem as missões de evento, que também dão caixas de forma gratuita. Então, pra gente, não vai afetar tanto. Vai afetar mais outros jogadores de outros jogos. Jogos que tem ali o centro da sua monetização nas caixas de itens.
Então, o Overwatch não tem o centro da monetização em caixa de item, até porque eles vendem passe de batalha e vendem também skins da loja. É assim que eles ganham dinheiro. Então, pra gente, não vai influenciar. Mas se você joga alguns desses jogos, como que você vai ficar e como que a empresa tem que reagir? De acordo com a lei, a empresa tem 6 meses a partir da data do dia 17 para aplicar as mudanças no jogo. Então, durante os próximos meses ainda não vai ter muita mudança não, então provavelmente o sistema vai continuar o mesmo por conta desses 6 meses de carência. Mas espere que daqui a 6 meses, no ano que vem, alguma mudança de monetização vai acontecer no seu jogo favorito. No Overwatch a gente pode acabar perdendo ali as caixas do passe de batalha, mas outros jogos podem ser que talvez saiam do Brasil ou talvez tenha sua classificação etária modificada para ser mantida no Brasil. E outra coisa que também essa lei exige é formas de proibir o acesso a jogadores menores de idade para jogos com classificações etárias maiores. Então, as empresas vão ter que se mexer ali. Então, se ela não quiser mexer no sistema de monetário, ela pode aumentar a classificação etária e exigir ali uma confirmação de algum documento, talvez um CPF, um RG ou algum documento que comprove a sua idade para você conseguir fazer login e criar a conta no jogo. Então, isso pode afetar ali os jogos que você joga por conta disso e por conta dessas novas leis. Vai depender da empresa. Ela pode simplesmente tirar, manter a classificação aberta, ou ela pode fechar a classificação e exigir ali alguma autentificação de idade para saber a idade dos jogadores que estão criando conta e também jogando seus jogos. Cenas para os próximos capítulos, então nos próximos 6 meses a gente provavelmente vai fazer um novo episódio falando um pouquinho mais sobre isso, porque isso deve afetar ali tanto Overwatch quanto outros jogos bem mais do que Overwatch. Show? Se você gostou desse projeto, se você quer que esse projeto continue, quer que a gente traga mais episódios como esse, que é um formato bem diferente, mais tranquilo para fazer uma companhia, um bate-papo, um parceiro ali de fila ou de ranqueada enquanto você tá esperando as suas partidas, deixa aqui nos comentários, compartilhe, deixa seu like, apoie esse projeto de alguma forma, seja financeiramente, através do LivePix, através dos membros, ou até mesmo compartilhando, se você não tiver condição financeira ou se você não quiser ajudar financeiramente, compartilhe, deixe o seu like, fale sobre esse podcast, espalhe a palavra para outros jogadores, para a gente trocar uma ideia e montar uma comunidade disposta a conversar. E se você concorda ou discorda de mim, não tem problema nenhum. Deixa aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia. Sejamos respeitosos com todo mundo, porque eu acho que a gente está precisando muito desse apoio aqui na nossa comunidade de Overwatch no Brasil. Então, espalhe a palavra, compartilhe esse episódio. Se você gostou muito, fica o convite para você ser membro, porque temos episódios exclusivos chegando amanhã para quem é membro aqui do canal. Então, muito parecido com esse, mas trocando uma ideia com a comunidade, com um bate-papo mais próximo. Fechou? Muito obrigado por ter acompanhado, muito obrigado por ter ouvido e nos vemos no próximo episódio do CuziCast. Tamo junto, até a próxima. Tchau.